Fala turma, aqui professor Anderson Marques, Geopolítica. Vamos dar sequência nos conflitos envolvendo a região do Cáucaso. Turma, a região do Cáucaso, ela é constituída por uma região montanhosa, chamada de Cáucaso, e aí são muitos países envolvidos nessa região: Azerbaijão, Armênia, Geórgia e um monte de república autônoma, russa. Karakay, Terkezes, Kabardino-Balcária, Ossétia do Norte, a Ingushétia, que está apertadinha aqui no meio, ó, a Chechênia, o Daguestão. E nesses lugares todos tem algum tipo de treta. Eu vou destacar algumas dessas tretas para vocês. Para vocês terem uma noção, é essa região aqui da setinha, olha o cursor. E aí o detalhe que vai tornar essa região tão especial e disputada é justamente a presença aqui do Mar Cáspio e aqui do Mar Negro. Ambos os mares com uma perspectiva muito grande de ter reserva de petróleo, mas o Mar Cáspio é para ser o Oriente Médio da vez quando o petróleo esgotar no Oriente Médio. É evidente que a Rússia não vai querer perder poder neste lugar. Tá certo? Vamos lá então, começando pela Chechênia em relação à Rússia. A Grande Rússia, a Chechênia é o pontinho vermelho aí, certo? Falando um pouquinho da Chechênia para vocês, está na região sul da Ásia, capital Grozny, o líder hoje é esse cara aí, o Ramzan Kadyrov. A população chechena é de mais ou menos 1.400.000 pessoas. A religião dos caras é o islamismo, e o islamismo nessa região faz toda a diferença, tá? Porque é ele que vai dar principalmente a característica do terrorismo que é praticado. Em 1859, a Rússia anexou a Chechênia. Em 1921, a Chechênia passa a compor a União Soviética sem muito sofrimento, por conta de que os nazistas haviam invadido a Chechênia. Os russos soviéticos foram lá e expulsaram os nazistas. Então rolou mais ou menos uma parceria aí mesmo. Em 1991, já depois do fim da União Soviética, rebeldes chechenos declararam a independência em relação à Federação Russa, porque a Rússia libertou muita gente que pertencia à União Soviética. A Chechênia também quis libertação, a Rússia não permitiu. Mas por quê? Porque pela Chechênia passam importantes gasodutos ou oleodutos que saem da Rússia. E a Rússia não quer perder isso. Tropas russas invadem a Chechênia. Em 96, passam como rolo compressor sobre aquele país, destruindo muita coisa ali, certo? Em 97, os chechenos, com o apoio da Rússia, elegem o Aslan Maskhadov, esse cara aqui. Como ele estava aliado à Rússia, e os chechenos que votaram nele foram chechenos que também são aliados à presença russa lá dentro, a eleição lá não é obrigatória e aqueles que não aceitam o pleito não vão nem votar. O fato é que esse cara foi capaz de conter os rebeldes porque não tinha moral com eles. No ano 2000, uma série de ataques terroristas começa a acontecer na Rússia, com destaque para dois. O primeiro aqui, o ataque no Teatro de Moscou. Aqui é a imagem de dentro do teatro. Aqui quando a polícia invadiu. Aqui o Putin solta um gás aí que começa a matar todo mundo lá dentro e a polícia entra metendo bala, enfim, morreram muitos e muitos e muitos reféns. E o massacre na escola de Beslan, na Ossétia do Sul. Aqui a imagem de um monte de gente que morreu no teatro, tá? Aqui, ó, pai carregando criança, criancinha, cara. O Putin mandou o exército entrar lá e meter bala nos terroristas. Os terroristas fizeram o quê? Meteram bala nas crianças, lógico. E muitas morreram. Nos dois casos, tá? Em Beslan, na Ossétia do Sul, e no Teatro de Moscou, o Putin falava assim, ó, não me culpem pelos reféns que morreram. Me elogiem, eu quero os parabéns pelos que eu consegui salvar, porque os rebeldes diziam que iam matar todos. Então esse é o padrão Putin de ser. Bom, tenho que falar para vocês também que agora recentemente, em 2018, o Putin admitiu e pediu perdão, admitiu o erro dele no caso da escola. Ele disse que ele agiu mal ali, tá certo? Vamos lá, 2003, o líder checheno pró-Moscou,
Ahmad Kadyrov foi eleito presidente. Galera, aqui é ele carregado, ó. Ele sofreu um ataque terrorista desses espetaculares, tipo coisa de filme. Tava no estádio, cheio de gente, a mulherzinha cantando, o sol brilhando, borboleta voando nos campos, pousando nas flores e tudo explodiu. E esse cara morreu. Bom, o fato é que em 2004 rolou lá o ataque de Beslan que eu falei na escolinha. Em 2002 teve o ataque ao teatro. E tudo isso fez com que na Rússia, entre a população russa também, existisse uma má vontade com relação à Chechênia. E aí quando estourou o ataque na escolinha, piorou ainda. Atualmente o governo checheno tem autonomia, mas faz parte da Federação Russa, e a ameaça separatista é grande. Ela só não é mais ameaçadora do que o que acontece hoje no Daguestão. Tá? Já eu falo do Daguestão. Você vai dizer assim, professor, mas por que a Rússia não quer libertar a Chechênia? Já começa por aqui, ó. Muitos gasodutos que saem da Rússia passam pela região da Chechênia. E aí, a Rússia perder a Chechênia seria perder, sobretudo, o fluxo desses gasodutos. Aqui alguns importantes, ó. Certo? Além disso, a Chechênia está na porta do Mar Cáspio, que é aquela reserva de petróleo que eu falei. Já tem até extração acontecendo ali hoje. Para a Rússia, não é importante perder essa região estratégica de jeito nenhum, não é interessante, né? Então, posição geográfica, posição preferencial para o Mar Cáspio, que é reserva de petróleo, e a questão dos gasodutos é o que prende a Chechênia à Rússia, e dificilmente a Rússia vai abrir mão da Chechênia. Falei para vocês que o Daguestão é um pouquinho pior. O Daguestão está aqui, ó, do ladinho da Chechênia, também entrada para o Mar Cáspio, um litoral muito maior, inclusive. O fato é que o Daguestão é uma república autônoma, igual a Chechênia, lá escolhem os líderes políticos e a gestão dos impostos é individual lá dentro, a Rússia não interfere. Tá? O líder hoje é esse tiozão aqui, o Ramazan Abdulatipov, população quase 3 milhões de habitantes, religião islâmica. Pessoal, o Daguestão é muito mais violento do que a Chechênia atualmente. Eu falei, o litoral do Daguestão é maior, né? O Daguestão tem litoral. A Chechênia não tem saída para o mar, né? Mas está ali pertinho. Mas aí, ó. Região autônoma. Em 1999, o Daguestão se autodeclarou independente, criando tensões com o governo de Moscou e, assim, Moscou não reconhece, lógico, só o Daguestão. E no mundo inteiro também ninguém reconhece o Daguestão como independente. Interesse russo. Jazidas de petróleo, gás natural que eu falei, além de zonas portuárias no Mar Cáspio. Quem é que impõe resistência? Os grupos islâmicos, geralmente islâmicos sunitas, que querem um Estado baseado na lei islâmica. Aquele lance lá da Sharia que eu falei para vocês, lá na época do Oriente Médio. Eles querem que o Daguestão seja uma república islâmica independente, com o poder político misturando-se com o poder religioso. A Rússia é um país de orientação católica ortodoxa. E aí dá problema. Como o exército russo é muito mais poderoso, a marinha é muito mais poderosa, para os daguestões, resta a questão do terrorismo. E aí ele acontece. Só que tem um detalhe, e eu gosto do detalhe. O Daguestão tem treta com a Chechênia. Aí pensa numa briga de foice no escuro. Reivindica territórios chechenos e disputam o controle de transporte e preço dos recursos petrolíferos que passam na região. Tá? Mas posso falar para vocês que nem Daguestão, nem Chechênia, nem Ingushétia, que eu não citei aqui, mas também que é islâmica e é separatista, só que não tem terrorismo aqui, tá? Nem ninguém vai conseguir separar da Rússia, porque a Rússia é muito poderosa e está em expansão. Olha só, hoje a gente diz que o Daguestão é o lugar mais perigoso da Europa. Viagem para o Daguestão é com emoção. Olha que bonito. Daguestão recentemente tomou da Chechênia o status de região mais perigosa da Rússia. Atentado à bomba, morte, conflito, isso é tão comum que para virar notícia tem que ser uma coisa muito grande. Por exemplo, em uma maratona lá nos Estados Unidos, se eu não me engano foi na Flórida, não tenho certeza,
Um cara explodiu uma panela de pressão lá e matou gente, arrancou o braço de um corredor, enfim. E aí quando pegaram o cara, a causa dele é a causa do Daguestão. Para ter uma noção do que eu estou dizendo. Aí vira notícia, mas assim, ataque lá dentro mesmo, raramente vai virar. O islamismo é um dos motivos que vai potencializar o terrorismo e até hoje tem muitos atentados, sobretudo contra personalidades e autoridades políticas, uma vez que dentro da questão o povo é daguestanês, né? Eles vão atacar a autoridade e personalidade ligada à Rússia lá dentro. Show? Galera, vamos lá. Rússia, Ucrânia e Crimeia. O que rola é o seguinte, a Ucrânia está aqui, sempre foi um grande parceiro da Rússia junto com a Bielorrússia. E aí, ó, tem o rio de Dnieper, que basicamente separa a Ucrânia em duas partes. Nessa parte, a leste do Dnieper, predomina russos ucranianos, ou ucranianos de origem russa, que falam russo, que se sentem russo, que são netos, filhos de russos. Do lado de cá, nós temos ucranianos nativos, que falam ucraniano, para eles a bandeira é amarela e azul, não tem nada a ver com a bandeira russa. Eles não aceitam alfabetização em russo. Enfim, vamos lembrar só que o Império Russo ele parte de Kiev, né? Os Rus, mistura lá dos vikings com os eslavos do sul, eles expandem a partir de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. E aí, o que acontece? Essa Ucrânia que tem quase 50 milhões de habitantes, tem um governador chamado Alexander Turkhinov e é um país também católico ortodoxo, tem essa bandeira, azul e amarela. Mas enfim, essa Ucrânia, que sempre foi da influência russa, começa a migrar para a influência europeia. Durante o século XVIII, a Ucrânia era parte do Império dos Czares, do Império Russo. Em 1918, ela fica independente, mas logo passa a pertencer à União Soviética. E aí, não foi por guerra nem imposição, eles quiseram pertencer. Em 91, a Ucrânia volta a ser independente com o fim da União Soviética e entra na CEI. Historicamente, como eu falei, esse lado mais oriental ele é composto por russos ucranianos e o lado ocidental é composto por nacionalistas ucranianos, aqueles que são nativos mesmo. E esses daqui estão loucos para separarem da influência russa e migrarem para a União Europeia, certo? E acontece que ao longo dos anos, por ser um grande parceiro, um grande mercado consumidor, muita mão de obra, território grande, enfim, a Rússia fez muito investimento na Ucrânia na época da União Soviética. E muitos gasodutos. Lembra dos gasodutos e oleodutos que eu falei na Chechênia? Você multiplica isso por 30 e pensa em Ucrânia. E aí a Rússia, apesar de reconhecer a independência da Ucrânia, ela não quer aceitar a Ucrânia sair de sua interferência, migrar para a interferência da Alemanha na União Europeia. Desculpa, em 2013, o então presidente, esse aqui, o Viktor Yanukovych, ele recebe uma carta branca da União Europeia para fazer um acordo de livre comércio com eles. Seria o primeiro passo para a Ucrânia entrar na União Europeia. O Yanukovych, pressionado pela Rússia, ele não aceitou. O povo ficou puto com ele. E aí o povo foi para a rua, teve protesto, teve morte, enfim. Esses ucranianos queriam que ele voltasse atrás ou que ele renunciasse. Porque ele, em nome da Ucrânia, tinha que fazer o que os ucranianos queriam. Só que os russos ucranianos também são ucranianos. E aí como faz? A fim de fortalecer o Yanukovych, o Vladimir Putin passou a injetar dinheiro na Ucrânia para melhorar a questão do desemprego, melhorar a economia deles, enfim. Mas os ucranianos nativos não aceitaram. E aí em 2014 o negócio fica feio. Por quê? Protestos, mortes, já no começo do ano. Em fevereiro, o Yanukovych ele é destituído do poder pelo parlamento porque consideraram ele incapaz. Imagina se todo incapaz fosse tirado do governo assim. O Putin considerou isso um golpe e achou o seguinte, daqui para frente, com o Yanukovych fora e o Turkhinov no poder, os ucranianos nativos vão perseguir os russos nativos. E aí ele diz que começa a proteger os russos nativos lá dentro.
armando-os. O Putin não mandou soldado para atuar na Ucrânia, pelo menos é o que ele fala. O pessoal acusa que ele mandou e não assumiu que mandou. Mas ele, por exemplo, levou os soldados para a fronteira. Se precisar, ele entrava. Se precisasse, ele entraria, né? O pau quebrou. O Senado da Rússia enviou tropa para lá e para a Crimeia também, no sul da Ucrânia. O Yanukovych fugiu para a Rússia, aquele que era presidente lá e não quis fazer tudo aquilo que o povo de lá, o povo nativo queria. E aí os impasses ganharam status de guerra civil quando? Quando o Ocidente, que é a parte ali que não tem tanto russo assim, começaram a impor sanções contra a Rússia, dizendo o seguinte: olha, nós não queremos mais ficar debaixo do seu vínculo. E aí, galera, ó, o pau quebrou, muitos mortos. Enfim, aconteceu o lance da Crimeia. Pessoal, na Crimeia, o golpe foi o seguinte: a Crimeia era da Ucrânia desde 1954, tinha autonomia desde 1992, e lá os crimeios, por assim dizer, solicitaram, por meio de uma reunião parlamentar, que a Rússia anexasse a Crimeia à Rússia, por essa via aqui, ó, tomando a Crimeia da Ucrânia. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, se a Crimeia se acha importante para a Rússia, porque tem lá combustíveis fósseis, gasodutos, enfim, essa coisa toda, alinhamento cultural, e a Crimeia quis ficar com a Rússia, a Ucrânia não tem direito de impedir isso. Pessoal, olha só, 24% dos crimeios são ucranianos, 58% são russos mesmo, 12% são tártaros. Esses aqui, ó, são de fato os crimeios, porque o resto é tudo invasor. Esses querem que a Crimeia seja independente de Ucrânia, de Rússia, essa coisa toda. Na real, o parlamento russo é dominado pela burguesia local, que é associada à Rússia, né? Desses 58% aqui, ó. E quem pediu foi o parlamento russo. Bom, o fato é que a Rússia aceitou anexar a Crimeia. Separatistas simpatizantes de Moscou proclamam a República Popular de Donetsk, aqui na Ucrânia, e de Lugansk, aqui embaixo. Lugansk aqui e Donetsk aqui, ó. E eles dizem que daqui para frente eles não são mais Ucrânia. A Rússia vai lá e dá proteção para eles. Aceita eles enquanto repúblicas independentes. Rebeldes dominam grande parte do leste da Ucrânia, essa parte vermelha que vocês estão vendo aí. O Petro Poroshenko, ele vira o novo presidente da Ucrânia e ele começa a falar que vai sim se aproximar da Europa. Ele vai, por exemplo, em Donetsk, que é essa região aqui, e recupera a força. O aeroporto estava na mão dos rebeldes. E o pau quebra. Teve jogador brasileiro que joga lá no Shakhtar Donetsk que disseram que eles estavam treinando. E são muitos brasileiros lá. E soldados invadiram lá, dando tiro um no outro, que eles tiveram que correr. Muitos fugiram e não voltaram mais, enfim. Aí acontece que um avião com 280 passageiros, 15 tripulantes, foi abatido sobrevoando a Ucrânia. E eu vou encerrar essa videoaula falando dessa questão desse avião aqui, galera. Por quê? Porque rola muita história. Esse avião é da Malaysia Airlines, assim como aquele que sumiu lá da China e nunca mais apareceu. E esse avião ele estava vindo do Canadá indo para a Austrália. Então passou pelo céu da Rússia, um míssil atingiu esse avião e aí começa o jogo de empurra. Os russos disseram que foram os ucranianos que abateram o avião. Os ucranianos disseram que foram os russos. Com o tempo, a perícia mostrou que o míssil era da Rússia. Aí o Vladimir Putin falou assim, grande coisa, na época da União Soviética, a Ucrânia também era União Soviética, eles também tinham acesso a nossos mísseis. E aí nunca se sabe quem realmente fez isso. O fato é que ninguém foi punido, não tem como saber quem foi. Tem uma história, aí deve ser história, né, que diz que parte dos tripulantes estavam indo para um congresso associado à ciência e à cura para doenças na Austrália. E que eventualmente teria lá uma possível vacina para a AIDS, que foi abatida aí junto com os arquivos e sei lá o que, os cientistas. Não sei se isso é verdade. O fato é que, galera, depois dessa encrenca toda, o ator ucraniano chamado Volodymyr Zelensky, Vladimir, né, mas para ele lá Volodymyr,
Esse cara, de forma assim surpreendente, porque ele é um ator que interpretava um político numa série, ele ganhou as eleições. Ele candidatou na vida real e ganhou. A promessa dele é acabar com a guerra civil, que ainda acontece por ali, tá? Embora a mídia parou de falar, mas acontece, e manter uma política pró-Ocidente, ou seja, pró-União Europeia. Canadá, Reino Unido e Estados Unidos continuam apoiando esses ucranianos na sua aproximação com a União Europeia. A Rússia segue apoiando os separatistas. Inclusive Donetsk e Lugansk continuam na mão desses separatistas. A Europa tem feito esforços para a paz, os Estados Unidos admitem enviar armas via OTAN e munição à Ucrânia. O fato é que a Ucrânia está dividida, está em crise econômica e tem muitas forças externas influenciando no país. A Rússia de um lado, o Ocidente representado por Europa e Estados Unidos do outro. E a qualquer momento pode ter uma grande implosão política no país. Tá? Estado Islâmico, Guerra da Síria tirou a atenção da imprensa, mas a guerra continua lá dentro. Um pouco menor do que já foi no passado, mas continua. Show! Para a aula que vem, a gente fala de conflitos do Cáucaso que não envolvem a Rússia especificamente. Aí vamos falar de um conflito entre a Armênia e Azerbaijão e problemas na Geórgia. Beleza? Paro por aqui, grande abraço a todos, até a próxima.